Olha, nós aqui de novo, eu aqui, você aí, a gente juntinhos para mais um momento de aprendizagem. Sou a professora Késia, vamos ficar juntinhos porque a nossa aula de português, parte 2, já está começando. Ok. Gente, olha só, essa aula hoje. Sabe quando eu prometo que a aula vai ser legal? Vai ser legal, né? Pois é, essa aula para quem gosta de história, e eu acredito que todo mundo gosta de uma boa história, vai ser muito legal. Hoje, tá? Nós estaremos dando início aos trabalhos com um novo tipo de gênero textual, que são as fábulas. Já ouviu falar nesse nome, fábula? Provavelmente você já ouviu histórias de fábulas, mas ainda não tinha ouvido esse termo, fábula. Pois é, estamos dando início a esse gênero textual. E o que você vai precisar para essa aula hoje? Olha, o seu livro na página 52, o seu lápis de escrita e também borracha. Então, por favor, organize aí esse material, abra já o seu livro na página 52 e daqui a pouco você retorna dando play para a gente continuar a aula de hoje, tá bom? Muito bem. Tudo organizado? Página 52 aberta? Beleza. Na página 52, você vai encontrar esse texto aqui, tá? Do mosquito e do leão. Mas antes, a professora quer fazer um trabalho assim prévio com você, tá bom? Você com certeza já ouviu muitas histórias que traz animais, objetos, não é verdade? E esses animais ou objetos, ou até mesmo plantas, nessas histórias eles terminam tendo reações igual de seres humanos. Eles falam, eles andam e fazem tudo que nós, seres humanos, fazemos. E aí, tá lembrado de alguma história com essas características? Pois bem, isso é um tipo de fábula. E aqui nós vamos dar início com um texto onde nós teremos um mosquito e um leão. E olha o que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão. Vamos ver? Então vamos lá. Eu quero que você acompanhe com a professora a leitura, tá bom? Então vamos começar aqui, pelo título da história, tá bom? Temos aqui o mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: "Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver." Dito isto, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. E aí, olha, eu quero que você preste atenção aqui nessa última frase que está em negrito. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Pois bem, muito legal essa história. Agora veja bem, a professora quer trabalhar com você alguns aspectos bem importantes da estrutura de fábula, tá bom? Antes da gente passar para essa parte, deixa só a prof colocar aqui para você, tá bom? Essa história foi tirada do livro 200 Fábulas de Esopo. E quem é Esopo? Esopo foi um homem, justamente o autor
que escreveu esse texto, essa história, essa fábula do mosquito e do leão. Tem aí no seu livro, mais embaixo, e eu quero colocar aqui para você quem foi esse homem, esse cara que aparece aí na sua foto, tá bom? Esopo viveu no século 6 antes de Cristo, há muito tempo atrás, na Grécia. Tá bom? Então, olha só, a prof colocou aqui para você, nós estamos aqui, ó, no Brasil, e a Grécia fica bem por aqui assim, ó. Então, muito longe, certo? E ele viveu, então, na Grécia e acredita que ele teria sido um escravo de um filósofo e que ficou impressionado com a inteligência de Esopo. E por isso esse filósofo, né, dono, então, do Esopo, que era escravo dele, ele terminou concedendo para Esopo a liberdade para que ele pudesse, então, deixar de ser escravo, né? E aí, Esopo viajou para o Egito, para a Ásia, contando as histórias. E essas histórias, elas foram transmitidas de gerações em gerações, até que chegou no nosso tempo, tá bom? E olha só, são mais de 580 fábulas que Esopo escreveu. E nós vamos, então, durante todo esse mês, agora de maio, vermos muitas fábulas de Esopo que são legais, tá bom? Então, beleza, vamos voltar para o nosso texto, tá? Então, toda vez que a gente começa uma nova estrutura, né, de gênero, aliás, um novo gênero textual, a gente então vai ver uma nova estrutura de textos. Você já viu textos que são canções, né? E a gente vai ter lá os poemas. Dentro dos poemas, a gente viu que nós temos uma estrutura com rimas, com estrofes, com versos. Agora, o gênero textual fábula vem trazendo uma nova estrutura. Pode ser até que você encontre, né, alguma coisa que é parecida com as outras estruturas, mas cada tipo de texto tem a sua estrutura e é sobre isso que a prof quer falar com vocês hoje, tá bom? Então, veja bem. Primeira coisa, tá? Então, a fábula, ela é um tipo de texto onde vem uma narrativa. Narrativa é o quê? Alguém que está contando essa história. Então, tem um narrador, tá bom? Também nós vamos ter aqui os personagens, que são o quê? São justamente aqueles seres que agem diretamente ali dentro da história. E na fábula, nós vamos ter animais, podem ser também plantas e pode ser também objetos, tá? E toda vez que a gente se tratar de fábula, tiver animal, tiver um objeto, tiver planta como personagem, eles vão aparecer desenvolvendo ações de humanos, de seres humanos, falam, pensam, sentem, que a gente sabe que o animal não pensa, não sente, não fala, né? O objeto, nem as plantas, mas dentro da história de fábula, eles aparecem com essas características, tá bom? Nós também vamos ter um outro elemento que você já viu, que se chama tempo, ou seja, em que tempo se passa essa história, tá? Pode ser ontem, hoje, amanhã, 3 horas da tarde. Então, assim, traz dentro do texto uma informação, tá bom? Em que momento, em que tempo se passou aquela história. E vamos ter também um lugar que é onde a história acontece, tá bom? Então, são esses elementos. Hoje, a professora vai apenas passar para vocês esses elementos, vocês vão copiar no caderno. E aí, nas próximas aulas, nós estaremos retomando, tá? Revisando esses aspectos e vendo na prática como isso acontece. Bom, então olha aqui, você vai pegar agora o seu caderno de língua portuguesa, tá? Que a gente vai fazer um registro pequeno, mas vamos colocar esses aspectos aqui que compõem o gênero textual fábulas, tá?
Então, vamos começar colocando o nosso cabeçalho aqui. Escola Fabiola Ribeiro, tá bom? Então, faça aí bem caprichado o seu cabeçalho. E vamos colocar também a data de hoje, que são 12 do mês 5 do ano 21. Beleza? Agora, o que você vai fazer aqui, ó? Vamos colocar um registro do que nós acabamos de ver sobre a estrutura das fábulas. Então, olha só. Vamos colocar assim, olha, fábulas. Aliás, vamos colocar assim, fábula, tá? Sem ser no plural. Fábula. É um gênero para vocês se acostumando com essa palavra que a gente fala muito, né? Gênero, ou seja, um tipo de texto. É um gênero textual narrativo, tá bom? Ou seja, é alguém que conta, né? Algo que aconteceu, uma história que aconteceu. Então, é um gênero textual narrativo. Em que os personagens podem ser. E aí, vamos ver, podem ser animal, tá bom? O prof vai colocar aqui que podem ser animais. Animais, plantas, ou objetos. Tá bom? Com ações de seres humanos. Isso aqui é muito importante, tá? Com ações de seres humanos. Na fábula, esses tipos aqui de personagem, eles precisam ter ações de seres humanos. Deixa isso aí registrado, tá bom? E aí, o que a gente vai terminar colocando o quê? Que os elementos da fábula, tá bom? Que eu quero que você coloque assim, ó. Os elementos da fábula. Que a gente viu. É o quê? Um narrador. É aquele que narra, né, a história. Vamos ter também o quê? Os personagens, que vão ter ações de seres humanos. Meu cachorrinho tá latindo aqui. E nós vamos ter também o tempo e o espaço, tá bom? Olha só. Tem um outro elemento muito importante que a gente encontra na fábula, mas a professora vai deixar isso para uma próxima aula, tá bom? Amanhã. Então, por enquanto, nós vamos terminar aqui essa aula, tá bom? Apenas com esses elementos, tá bom? Que é o elemento, são os elementos narrador, personagens, o tempo e espaço. E amanhã a prof volta para a gente poder ver uma outra coisa muito importante que a gente só encontra nas fábulas, tá bom? Então,
Copia isso aí no seu caderno, tá bom? Deixa registrado, porque você precisará depois para fazer as revisões, tá bom, meu amor? Um beijo nessa bochecha gostosa que você tem. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!